Gênesis 41. Gênesis 41, verso 40. Aleluia. Gênesis 41, verso 40. A partir do verso 40. Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, fala socorro ou olha para frente. Tem um telão ali também. Amém? Verso 40 fala assim: você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Verso 41. E José: eis que eu constituo autoridade sobre a terra do Egito. Então o faraó tirou o seu anel, sinete da mão, e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestisse com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Verso 43. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinam-se todos. Desse modo, deu-lhe a autoridade sobre toda a terra do Egito. Pai, nós agradecemos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus, Pai, fale conosco. Como temos falado, o Senhor é o centro, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra edifica. Que a minha dinâmica de pregar não venha a ser a conversa, mas a tua palavra, que venha gerar sede, fome, transformação em cada irmão aqui, Pai, para a tua glória, amém. Vamos aplaudir os meus irmãos. Glória a Deus. Eu queria destacar aqui a grande missão de José, queridos. Que grande missão! José, ele tem agora a responsabilidade de administrar todo o Egito. E olha que lindo o que Deus faz na vida de José, porque que ele não ia ser uma função fácil, uma responsabilidade fácil. E eu queria já partir daqui com vocês, destacando o seguinte: assim como Deus tinha uma grande missão para José, Deus tem uma grande missão para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida aqui na terra. O propósito de José, eu destaquei que foi governar o Egito, mas eu queria trazer alguns detalhes a mais sobre o propósito de José aqui na terra. Deus levanta José com essa grande missão, uma missão de trazer o povo de Israel. É curioso porque veio uma grande fome na terra. José interpreta o sonho de Faraó, e agora ele é colocado como segundo homem do Egito, uma grande responsabilidade, como foi dito. Mas o que me chama a atenção, olhando toda essa perspectiva bíblica, história bíblica, é que não era só governar o Egito, era preservar o povo de Israel, era preservar a obra de Deus na terra. É curioso porque quando o povo, os descendentes de Jacó vai para o Egito, nesse período de fome, ali José se revela para eles, e a gente vê José perdoando os seus irmãos. Eles vão, José coloca eles na terra de Gósen, e nesse lugar, queridos, eles são preservados, porque havia algo no Egito chamado segregação, e os egípcios não se misturavam com os hebreus, e isso foi benéfico, foi estratégico, foi Deus soberanamente levando o povo para o Egito, porque se eles continuassem na região de Canaã, provavelmente eles iriam se misturar com os povos e iriam perder a identidade deles. Mas no Egito, nesse país que tinha segregação, eles não se misturavam, os egípcios não se misturavam com os outros povos. Soberanamente Deus preserva o povo de Israel no Egito. Depois de 400 anos, quando Moisés liberta eles, eles saem com a identidade deles, adorando o único Deus. Eles são libertos da escravidão, adorando o único Deus. Então perceba que a missão e o propósito de José não era só administrar uma nação, mas era preservar o povo de Deus aqui na terra, queridos. Era muito maior do que nós podemos imaginar e pensar. E Deus tem algo grande para você. Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Deus tinha um propósito para a vida de José, Ele tem para você e Ele tem para nós, porque implica no reino dEle ser espalhado, a vontade dEle ser concretizada aqui na terra. Deus tem um propósito para você, mas nós precisamos entender que antes de José chegar para ser governador do Egito, ele teve que passar por um processo.
E agora onde eu quero construir junto com vocês, olha comigo, Gênesis 39, verso 2. Gênesis 39, verso 2, José na casa de Potifar. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, verso 4, José achou favor diante dos olhos de seu dono, e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, ele passou às suas mãos tudo o que tinha. José, querido, Deus já tinha dado um sonho para ele. José fala dos seus sonhos para o seu pai, para os seus irmãos. Os seus irmãos tinham inveja dele e vendem José. Os ismaelitas compram José e vendem José no Egito. José chega no Egito, gente, e ele chega no Egito, e agora, olha isso, Deus estava com ele, Deus estava cuidando dele. E o que me chama a atenção é que José, ele era fiel a Deus. Na casa de Potifar, ele administrou a casa de Potifar com excelência. Perceba comigo que José não foi ser um grande administrador da nação dos egípcios e ele trabalhou com excelência depois que ele era grande. Não, quando ele estava na casa de Potifar, ele já fazia com excelência. Deus já estava com ele, Deus já o direcionava, Deus já o cuidava. O favor de Deus estava sobre a vida de José, não porque José era desobediente, não porque José ficava culpando os irmãos que venderam, não, porque ele era fiel ao Senhor. E pelo fato dele ser fiel ao Senhor, o Senhor o levanta como esse homem que leva o povo para o Egito para preservar. Então perceba comigo que ele foi fiel na casa de Potifar. E olha comigo, querido, sendo fiel, a esposa de Potifar mente sobre ele. E querido, naquele tempo, se um escravo tentasse abusar de uma senhora, ele seria morto. Mas o favor de Deus, o propósito de Deus ainda estava com José. E ele não foi morto, ele foi preso. Vamos comigo um pouquinho mais para frente do capítulo 39. Vamos lá para o verso 20. Agora preso, sendo fiel, honrando o Senhor. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão. Rapidinho com você aqui, dentro daquele contexto ele deveria ser morto, mas o dono dele, Potifar, o lançou. Tem alguém comigo? E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão, verso 21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos e este confiou nas mãos de José o presídio. Ele foi fiel na casa de Potifar. Mentiram, teve problema, teve dificuldade, teve lutas, mesmo sendo fiel, mesmo administrando a casa de Potifar como fosse a sua própria casa. Mentiram. Para a gente viver o nosso propósito aqui na terra, a gente precisa entender que nós vamos enfrentar luta, não é um mar de rosa. Pessoas vão mentir sobre você, pessoas vão te vender como escravos, seus irmãos talvez vão te trair, é uma realidade, meus irmãos. O evangelho não é mar de rosas, é luta, é guerra e precisa ser falado. Pessoas não vão querer andar com você, pessoas vão virar costa, vão falar mal de você, mas continue fiel. José continuava fiel. Os irmãos venderam e a gente não vai ver José culpando os irmãos, a gente não vai ver José falando mal dos irmãos. José estava na casa do cara e ele era fiel na casa do cara. Ele poderia ficar lá todo depressivo, vou morrer, vou me matar, que eles me matem. Não, ele continuava honrando a Deus na casa de Potifar, mas agora ele continua honrando a Deus preso e inocente, meus irmãos. Preso e inocente, ele continua honrando a Deus. Preso e inocente, ele continua priorizando o reino de Deus. Mesmo passando por tudo isso, ele continua sendo um homem e uma mulher de Deus que nós devemos ser. Mesmo passando por tudo que nós estamos passando,
mesmo diante de todo um contexto de traição, de mentira, continue priorizando o Senhor, porque Ele está nos tratando, Ele está nos poldando, Ele está nos capacitando, para que vivamos cada vez mais a obra de Deus. Aleluia! O Senhor estava com José. Continua comigo, verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor, era o Senhor na vida de José. E a gente vai ver que José reconhece isso. Você não vai ver José em momento nenhum atribuindo tudo isso a ele, aos dons dele, à excelência administrativa dele. Não, o tempo todo é o Senhor. Eu só estou vivendo isso por causa dele, e eu sei que ele tem um propósito na minha vida. Eu não vou culpar ele por ter sido vendido pelos meus irmãos. Eu não vou culpar ele por ter sido traído por essa mulher mentir a meu respeito. Não, eu vou continuar fiel, ainda que seja em um momento horrível, ou um lugar horrível, um lugar presídio, só doido. Ele poderia, Deus, se revoltar com Deus, se revoltar com a igreja, se revoltar com as pessoas, com os irmãos, começar a culpar. E a gente tem essa inclinação, a gente gosta de culpar os outros. A minha vida, a minha família está desse jeito. Eu estou passando por esse problema por causa da minha tia, por causa do meu ex-marido, por causa da minha ex-esposa, por causa do meu filho, por causa do trabalho. Não, entendam que Deus continua com a gente nos moldando. E aí a gente vai já agora para algumas lições que a gente vai continuar nisso. Para assumirmos grandes responsabilidades, precisamos passar pelos processos. Para assumirmos grandes responsabilidades, precisamos passar pelos processos. Grava comigo, quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Nós vamos ser tratados por Deus. Deus não vai dar responsabilidade. Ele não vai dar o Egito para a gente governar, querido. A gente vivendo com as pequenas responsabilidades que Ele está nos dando, a gente é de qualquer jeito. A gente não é comprometido. Falando aqui não, mas lá na igreja, lá onde eu congrego, lá, sou pastor, que tem algumas pessoas frescurentas, mas se acham capazes. Eu no lugar do Tiago, eu no lugar da Gabi, eu no lugar do pastor, eu não faria nada. Porque o seu casamento você não administra, os seus filhos, o seu trabalho, a gente é bagunçado nas pequenas responsabilidades que Deus nos deu, e a gente se acha o top, a gente se acha bom. E aqui, querido, o coração de José mostra para mim humildade. Sabe, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, talvez José, Deus, onde o Senhor quer me tratar? Quando foi a última vez que você perguntou, Deus, onde o Senhor quer me tratar? Porque é muito mais fácil a gente falar, trata meu esposo, Deus. Trata minha esposa, trata meu filho, Deus. Trata ele. Ele deveria ouvir essa mensagem. Mas eu queria trazer isso para nós hoje. Deus, onde o Senhor está me tratando para eu receber responsabilidades maiores? Onde o Senhor precisa me moldar? Onde o Senhor precisa me tratar? Por quê? Rapidinho. Eu já falei algumas vezes aqui com vocês lá no outro salão. Quando nós estamos obedecendo, quando nós estamos sendo fiéis a Deus, ninguém pode impedir o Senhor de nos levantar. Se você tem buscado a Deus, tem priorizado a Deus, você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Mas o pastor não me valoriza, minha tia, minha avó. Se você tem buscado a Deus e está sendo fiel, descansa na soberania do Senhor. Descansa Ele é soberano. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele sabe de todas as coisas. Venha o teu reino e seja feita a vontade dele. Quando o Senhor nos dá ordem na Bíblia, as ordens não implicam na mudança de Deus. As ordens que Ele nos dá na Bíblia não implicam em Ele se tornar uma pessoa melhor ou Ele ser abençoado. Deus já é autossuficiente. Deus já é autossuficiente. Se a gente obedecer ou não obedecer, não muda nada nele. Ele é o mesmo hoje, sempre, ontem, para sempre. Ele não muda, Ele é imutável. Quando Deus nos dá algumas ordens, orientações, é para o nosso benefício. É para que nós sejamos mudados.
Então, como foi dito, para assumirmos grandes responsabilidades, precisamos passar pelos processos. Abra comigo Romanos capítulo 8, verso 28, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Até a estratégia de Satanás para colocar Jesus na cruz cooperava para que nós fôssemos alcançados. Até os levantes malignos contra as nossas vidas cooperam para o nosso propósito. As traições cooperam para o nosso propósito. Os Judas cooperam para o nosso propósito. Por exemplo, quando a gente olha para Pedro, e Jesus está falando da morte dele, e Pedro vai muito bonzinho, fofo, lindo, igual você e eu. Não, Jesus. Não fala isso não, Jesus. Repreende, Jesus. Você não precisa passar por cruz nenhuma, não. Você não precisa passar por esse problema, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro, ô Pedro, você é tão lindo. O que Jesus fala para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Mas quando o traidor chega, ele beija. Porque as palavras doces de Pedro estava tirando Jesus do propósito. Estava querendo tirar ele do centro da vontade do Pai. Mas o Judas empurrava Jesus para a cruz. O Judas empurrava Jesus para o propósito. Até os Judas, até as traições cooperam para o bem. Se a gente tem sido fiel, se a gente tem priorizado o reino de Deus, descansa. Descansa na soberania. Vão ter traições, vão ter Judas. Seus irmãos talvez vão te vender. Talvez eles vão ter inveja de você. Talvez o lugar onde você trabalha vai mentir a seu respeito. Talvez você vai ser colocado lá na prisão. E na prisão, depois de alguns anos, mesmo você sendo muito usado por Deus, talvez aquelas pessoas vão lembrar de você e vão falar de você para alguma outra pessoa. Depois dele interpretar o sonho daqueles 2 funcionários do faraó, depois de um grande período, o copeiro lembra do hebreu que estava lá. E agora ele é levado para interpretar o sonho de faraó. Depois de ele interpretar o sonho dos 2, agora ele interpreta o sonho de faraó. E Deus levanta ele para preservar o povo hebreu, com a identidade dele. Descansa nessa luta. Continue sendo fiel. Continue fazendo com excelência. Continue sendo comprometido. E agora o segundo ponto que a gente vê. Precisamos ser fiéis, independente do lugar onde nós estamos. Estou no presídio, é só bagunça, é só palavrão. Eu estou numa escola que é só bagunça, é só palavrão. Os jovens estão tudo bagunçados. Os jovens estão tudo fazendo coisas horríveis. Eu estou nesse cenário. Eu conheço, trabalho com mulheres que só falam de divórcio. Eu conheço, trabalho com homens que só falam de outras mulheres e só querem olhar para elas. Eu estou inserido em lugares horríveis. Eu escuto coisas horríveis. Mas nós vamos continuar sendo fiéis. Nós somos sal, queridos. O Senhor não nos colocou aqui para a gente ficar isolado. Eu já falei, eu falo o tempo todo lá também. Ser crente aqui é fácil demais. Todo mundo fofo, ovelhinha, ai meu Deus do céu, coisa linda. Não é? Olha para o lado, você vê coisa linda, olha. É tudo fofo, é todo mundo lindo, é todo mundo cheiroso, é todo mundo legal. Mas o casamento sai faísca. O tratado com os filhos sai faísca. O trabalho sai faísca. Mas a gente continua fiel. José estava no presídio. José teve a oportunidade de sair com a mulher do senhor dele. Só estavam os 2 na casa, gente. Ele correu. Sabe, foi perguntado para Billy Graham: se você entrasse em uma sala cheia de mulher, você cairia? Ele falou: com certeza eu cairia. É por isso que eu não entro na sala. É por isso que eu corro.
É por isso que eu não fico moscando. Fala para a pessoa ao seu lado, para de moscar. É por isso que eu não fico, não, eu vou continuar sendo fiel, ainda que eu tenha que arrancar o meu braço, ainda que eu tenha que arrancar os meus olhos, ainda que eu tenha que sair de ambientes, eu continuarei priorizando o meu Deus. Ah, mas eu estou num ambiente, todo mundo é falso. Ei, você não vai ser. Ah, mas eu estou num ambiente, todo mundo age assim. Você não, você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus, e a criação anseia com grande expectativa pela nossa manifestação. É homens de Deus, é mulheres, é jovens, cheios do Espírito Santo nas escolas. É onde está todo mundo beijando, é onde está todo mundo saindo, e nossos jovens não vão fazer a mesma coisa. Onde está todo mundo divorciando, agora virou moda. Eu vou honrar o meu casamento. Onde os meus amigos de trabalho roubam os patrões, vão para o banheiro e ficam 2 horas lá. Não olha para o lado. Eu vou trabalhar com fidelidade. Seja fiel no ambiente. Sabe, eu lembro, dentro de tudo isso que nós estamos conversando, eu trabalhava numa metalúrgica. E eu sempre fui muito cuidadoso ao evangelizar. Eu não chego atropelando a galera. É até um conselho, porque o povo odeia crente. E a gente quer mandar todo mundo para o inferno. E o maior impacto dentro do ambiente na sua casa é o nosso testemunho. Esse é o maior impacto. Então eu cheguei na empresa e eu não falava que eu era crente, mas eu me comportava como crente. Então os caras começaram a falar das minas, eu respeitava os caras. Respeitava, a gente tem que respeitar as pessoas, amém? Mas não falava também. Os caras estavam falando do patrão, eu não falava, continuava trabalhando. Até uma hora que um cara chegou em mim e falou: você é um monge? Aí ele abriu espaço, meu irmão. Não, cara, eu conheci Jesus, e esse Jesus mudou a minha vida. Eu era bagunçado, eu gostava de muita coisa ruim, eu passava as madrugadas, eu gastava meu dinheiro, eu já experimentei drogas, mas quando eu conheci a Jesus, e esse Jesus mudou a minha vida. E aí, querido, glória a Deus. Precisamos ser fiéis, independente do lugar onde estamos, meus irmãos. Sabe, se a gente é infiel, Deus continua sendo. Nós somos filhos dele. O Espírito Santo habita em nós. O maior impacto na nossa casa, como já foi dito, é a nossa manifestação como filhos. É as pessoas olharem para nós, os nossos filhos olharem para nós. Entenda o que eu vou falar, querido. Nós podemos fazer um grande trabalho com os nossos filhos, mas eles são livres. O meu desejo é que todos os filhos aqui amem o Senhor acima de todas as coisas. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, meu irmão. Mas as pessoas, elas podem tomar suas próprias decisões. Mas quando eles tomarem as decisões deles, eles possam olhar para nós como pais e falarem: meu pai, a minha mãe é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus, eu quero um casamento igual ao do meu pai, eu quero ser uma mulher igual à minha mãe, eu quero ser um homem igual ao meu pai. Independente da decisão deles, querido, que eles possam ter-nos, queridos, como homens e mulheres, como filhos de Deus aqui na terra. E que isso venha impactar a vida deles. São sementes lançadas. Está fazendo sentido? Tem alguém comigo? Terceiro ponto que a gente vê: Deus está conosco. Amém? Nós não estamos sozinhos. Olha comigo o verso 2 do capítulo 39. O Senhor Deus estava com... O Senhor Deus estava com José quando ele foi lançado no buraco. O Senhor Deus estava com José quando ele estava na casa de Potifar. O Senhor Deus estava com José quando ele estava no presídio. E o Senhor Deus continuava com José quando ele se tornou governador do Egito. Deus está
conosco. É o tempo todo a Bíblia destacando, ó, e o favor de Deus estava com ele, e Deus inclinava o coração do seu Senhor e também das pessoas. Deus trazia favor sobre a vida de José. Ei, nós não precisamos forçar nada. Nós não precisamos forçar nada. Nós não precisamos ficar bajulando. Entenda o que eu estou falando, porque muitas pessoas querem conquistar algo através da bajulação. Vou bajular para crescer de cargo. Vou bajular para receber essa posição na minha empresa. Vou bajular meu filho para ele me aceitar. Não, queridos, basta a gente ser fiel ao Senhor, e Ele está conosco. E quando Deus está conosco, Ele inclina o coração do líder, Ele inclina o coração da autoridade, Ele levanta, Ele traz favor sobre a sua vida, e Ele levanta pessoas para te aceitar, para caminhar com você, para romper com você, porque é sobre a obra dEle, não sobre a sua obra. É sobre o que Ele está fazendo e não você. Sabe o que eu aprendo aqui? Era tudo sobre Deus e não sobre José. Era sobre o plano de Deus ser concretizado, a preservação do povo de Israel no Egito, para que Jesus viesse disso, meus irmãos. Era sobre o propósito do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Quando a gente tenta fazer sozinho, a gente se frustra, a gente desiste. Gamaliel, professor do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, ele começa a falar, dando instruções para os próprios religiosos que estavam tentando parar a obra de Deus. E Gamaliel, um homem sábio, pega e fala assim, se essa obra é de Deus, vocês não podem parar. Se é do homem, fiquem tranquilos, pode durar alguns anos, mas acaba. Mas se é do Senhor, a obra de Deus não para. O que Deus está fazendo aqui na terra não para. Satanás não pode parar. Os demônios não podem parar rapidinho. Os irmãos de José não podem parar a obra de Deus. A esposa de Potifar não pode parar a obra de Deus. Os presos não podem parar a obra de Deus. Ei, Deus continua fazendo. E nós não vamos ficar de fora. Nós não vamos ficar de fora, ainda que as coisas estão piorando, ainda que estão se levantando contra nós, ainda que os nossos irmãos estão nos traindo, nós vamos continuar participando da obra de Deus. No capítulo 28 de Mateus, o último capítulo, o Senhor, depois dele ressuscitar dos mortos, as suas últimas palavras antes da sua ascensão, ele dá uma ordem para os seus discípulos: vão por todo mundo, a grande comissão. Ele comissiona a igreja: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façam discípulos de todas as nações. E aí por fim ele pega e fala assim, e eu estarei com vocês. Vão, porque eu estou com vocês. Mais para frente, quando Moisés é levantado por Deus para libertar o povo de Israel, a Bíblia fala que o anjo do Senhor estava com eles. Eles são libertos da escravidão do Egito, e eles estão indo em direção à terra prometida, mas eles chegam em um determinado lugar que propositalmente Deus os levou para lá. E quando eles olham para frente, havia o Mar Vermelho, e agora os cavaleiros de Faraó estavam se organizando para ir em direção ao povo hebreu, ao povo de Israel. E eles começam a ficar preocupados com aquela situação, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor estava os protegendo. E Deus abre o Mar Vermelho, querido. Era problema na frente, era problema atrás, era problema do lado, era problema para todo lado, mas Deus estava com eles. Deus está conosco, igreja. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos aqui por conta própria. A obra não é do Tiago, a obra não é da Gabi, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Tiago capítulo 1, verso 2. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, verso 4. A perseverança deve ter ação completa,
para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhes faltar nada. A aprovação da nossa fé, José, produz perseverança. José, não é sobre a traição dos seus irmãos, José. José, não é sobre os abandonos. José, não é sobre essas lutas, mas sobre um Deus soberano, te capacitando, te aperfeiçoando. Ei, José, não são sobre os problemas, José, não é sobre o presídio, José, e também não é sobre administrar o Egito, José, mas é participar da obra de Deus. Todas as coisas, o Senhor está nos moldando, igreja. O Senhor está me moldando, porque eu quero viver o meu propósito aqui nessa terra. Glória a Deus, Pai, pelas pregações que nos confrontam. Glória a Deus pelo Teu Evangelho que escancara na nossa cara que não tem nada a ver conosco, mas é sobre a Tua obra. Obrigado por nos mostrar que não é sobre os dons de José, sobre os talentos de José, mas é sobre o Teu soberano nome, sobre a Tua obra aqui na terra, Deus. É sobre o Senhor. Lucas capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Arrebenta nessas responsabilidades que Deus te deu. Seu casamento, seu trabalho, seja fiel, seja comprometido na sua igreja local. Como foi dito, não é do Tiago, não é da Gabi, é de Deus. Seja fiel com ousadia, arrebenta, sirva o Senhor, porque o Senhor tem coisas maiores para nós. E eu separei por fim, para terminar a mensagem, acho que eu deixei aqui esse texto de Provérbios. Só um instantinho, meus irmãos. Provérbios capítulo 3, verso 3. Provérbios 3, 3. Para a gente fechar a pregação. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Provérbios 3, 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Se eles erraram, você continua sendo fiel. É sobre a manifestação dos filhos de Deus. Não faça a mesma coisa. Sabe, José, ele poderia agora, como governador, matar a esposa de Potifar. Talvez você nunca pensou nisso, mas agora ele poderia lançá-la na prisão, até o marido junto. José agora, como governador, e os seus irmãos indo até ele comprar alimentos, ele poderia matar os seus irmãos. Mas José permaneceu fiel, porque José é um tipo de Cristo. Ele foi traído. Ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi castigado e não fez nada. As pessoas o maltrataram. A aparência dele não era agradável. Os seus próprios familiares não acreditavam no seu ministério. Os próprios judeus o levaram para a cruz. Jesus morreu por causa de você, dos seus pecados, dos meus pecados. Mesmo sabendo da nossa infidelidade, mesmo sabendo das nossas traições, mesmo sabendo das nossas falhas, Ele continuou fiel ao propósito do Pai. É sobre Ele, é sobre Jesus. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, e seja feita a tua vontade. Não era sobre, querido, não era sobre ser chicoteado, não era sobre ser traído, mas era sobre, pela primeira vez na história da divindade, o Pai e o Filho ficar distante por causa do nosso pecado. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele se fez filho do homem, uma
música que agora tem explodido. Ele sofreu no nosso lugar, Ele foi traído, Ele foi maltratado, Ele foi rejeitado, Ele suou sangue no Getsemane para nos fazer filhos de Deus. Filhos de Deus. É sobre nos manifestarmos, é sobre a obra dele. Eu quero orar por você, baixe sua cabeça no seu lugar. Espírito Santo, o Senhor nos trouxe aqui, Deus. O Senhor nos trouxe aqui para nos despertar. E sabe, querido, talvez você foi traída por pessoas próximas. Jesus foi traído por pessoas próximas. Jesus foi abandonado por pessoas próximas. Mas Ele não desistiu da cruz. Ele não desistiu do propósito, Pai. E Ele nos trouxe aqui nesta noite para falar: ei, eu ainda tenho um propósito para a sua vida. Eu ainda quero te levar para coisas maiores. Eu ainda tenho um propósito. Os seus irmãos não vão matar isso. Pessoas não vão destruir isso. Eu te trouxe aqui para te despertar. Ei, continue fiel.